Então, bom dia, pessoal. Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos continuar fazendo as correções dos exercícios para casa, certo? Então, quem está assistindo essa gravação já pega seu livro de atividades na página 14, na página 15. A gente vai fazer a correção. Eu vou dar a instrução para algumas atividades que a gente vem a fazer sobre um assunto que a gente já trabalhou também. E finalizamos com a última atividade sobre esse assunto. Dessa vez eu prometo que é a última mesmo. Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar um quadro branco aqui para dar um norte. Professor, essa atividade, página 14 e 15, o senhor passou ontem? Foi. Você não estava na aula ontem não foi? Não. Mas você assistiu a gravação? Deixa eu ver se é a boa vontade do meu computador. Não. Meu computador às vezes dá uns bug, pessoal, que eu não sei o que é. Eu juro a vocês. Tipo assim, ele não digita agora. Ele só quer desenhar seta. Ó. Ai, Deus, me dá paciência. Preciso. Não dá para usar a canetinha não, professor, assim, ó? Não, porque quando eu seleciono uma opção, ele volta para essa de seta. Eu coloco o texto, eu coloco essa, eu coloco o texto, eu coloco outra, aí ele sempre volta para seta, sempre volta para seta. Como se ele estivesse travando algum comando estivesse mandando. Mas enfim, a gente faz a correção oralmente mesmo, como a gente faz nos outros dias. Na página 14 aí a gente vai ter 3 textos, ok? A gente vai ter um texto 1 falando sobre o Neymar, um texto 2 falando sobre o exército japonês e o texto 3 falando sobre reggae. Todos leram, né? Tiveram que ler para responder o exercício, então a gente já poupa um pouquinho de tempo aí para não. Meu computador agora está dando problema. Para não perder mais tempo. Vamos lá. Na quinta questão, na letra A, a gente tem aí. O texto 1 faz referência a episódios bastante discutidos na mídia que envolvem o jogador Neymar. Que episódios são esses? As lesões sofridas por ele dentro de campo. Ficou um pouquinho baixo, Gigi. Bom dia. Bom dia. As lesões sofridas por ele dentro de campo. Isso. E aí? Eu coloquei os tombos na Copa do Mundo e do gol das eliminatórias da Champions League. Também. Está correto. Então, tudo que tiver relacionado com as quedas do Neymar está correto, ok? Porque esse o episódio bastante discutido na mídia. Vamos à letra B. Que fato contribuiu para o resgate da imagem do Neymar? O gol que ele fez impedindo a eliminação do PSG da Champions League. Coloquei isso também. Também, Suiane? Sim. E vocês, pessoal, colocaram a mesma questão, a mesma resposta ou algo bem parecido? Coloquei a mesma. Isso mesmo. O A que mesma. contribuiu o resgate da imagem do Neymar foi o gol que ele marcou, impedindo que esse time aí fosse eliminado. Na letra C, reescreva o trecho a seguir acrescentando o modalizador. Então, nós temos aí, o jogador do PSG resgatou alguma credibilidade ao marcar o gol que impediu seu time de ser eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões. Como foi que vocês colocaram aí o modalizador? Eu coloquei felizmente e o resto da frase. Boa. Tá errado? Felizmente, o jogador do PSG resgatou sua credibilidade. Correto. Eu vou ter assim.
do PSG com certeza resgatou alguma credibilidade ao marcar o gol que impediu seu time de ser eliminado. Também. Eu coloquei não há dúvidas de que. Também tá correto. Então, todos esses aí estão de acordo com a ideia central da oração. Pessoal, se travar, vocês me avisem, tá? Porque aqui tá aparecendo às vezes que a conexão tá instável. Letra D. No texto 2, o enunciador usou a expressão modalizadora segundo o governo. Essa escolha garante a objetividade do texto? Eu coloquei sim, Por quê? pois foi uma expressão de um ponto de vista de autoridade. Isso. Fala, Gigi. Essa é a mesma coisa que Ciane, eu botei sim, pois indica quem foi que falou, e nesse caso foi uma autoridade. Isso mesmo. Vocês se lembram que a gente viu lá no início, ainda estava nas aulas presenciais, que tem os diferentes tipos de argumento? Que eu trago o argumento de autoridade quando eu trago alguém daquela área para falar sobre aquilo. Se lembram? Sim. Então, ele traz aí, sim, ele traz uma objetividade porque é uma fala de uma autoridade. Vamos para a página 15, tá? Hoje está passando super rápido. Tá? Às vezes dá um negócio que eu fico com medo da ligação cair. Nesse mesmo texto, os verbos comprar, assinar e visar estão conjugados em diferentes tempos do modo indicativo. Explique o uso desse modo verbal no texto. Eu não sei, eu acho que eu botei totalmente errado, mas eu vou dizer. Eu botei assim, pois ele fala que ainda vão comprar o porta-aviões, que no passado eles assinaram um acordo e agora no presente visa a autodefesa. Por isso que vão comprar os porta-aviões. Vão comprar ainda. Você fez a interpretação ok. Tá correta a interpretação, mas vamos focar em uma coisinha na questão. Estão conjugados em diferentes tempos do modo indicativo. Quando eu tenho um verbo no modo indicativo, o meu modalizador ele passa a ideia de quê? Certeza. Isso mesmo. Então, na sua análise, Gigi, você tem que tentar explicar como é que está a certeza nessas palavras. Então, o emprego do indicativo está passando a ideia de certeza. É certeza que eles vão comprar os porta-aviões? É. Então, é certo que eles irão comprar e que os fatos irão ocorrer. Entendeu? Entendi. Eu coloquei a mesma coisa de Gigi. Pronto. Então, você só precisa falar sobre essa certeza do modo indicativo. Lembrando que sempre que a gente tiver essa questão indicativa, vai estar expressando uma certeza. Então, explicar, sua interpretação está correta, mas só ficou faltando um pouquinho falar sobre essa questão da certeza do modo indicativo. Professor, explica essa questão de novo que eu não entendi muito bem, não. Essa letra E, Sim. a gente tem aí no mesmo texto os verbos comprar, assinar e visar. Eles estão conjugados em diferentes tempos, mas todos estão no modo indicativo. E o modo indicativo expressa o quê? Certeza. Então a gente tem que explicar. Ó. O emprego do modo indicativo expressa a ideia de que a compra do porta-aviões é uma certeza. Então, quando ele usa o indicativo, ele expressa que ali é uma certeza que vai acontecer. Em outras palavras, esse fato não está sendo discutido. É certo que ocorrerá. Então, ele traz a certeza de que todos aqueles fatos ali, independente de estarem conjugados em diferentes tempos verbais, entre futuro ou passado, eles são uma certeza. Agora eu entendi. Obrigada. Nada. Se não entendeu, pode falar, viu? Que eu repito de novo, de alguma outra maneira. Tá entendendo, Gabi? Você que tá assim para mim, com a Guaraná. Letra F. Ô, professor. Elabore uma frase sobre o texto 3, utilizando o modalizador que expressa a ideia de apreciação.
Ô, professor, voltando Queria na falar alguma coisa. Na letra E, pode ficar assim, pois eles estão indicando certeza. Então significa que o que ele falou é certo, independente do tempo. isso. Correto. Correto. Na letra F, eu coloquei eu acho que e o resto da frase. Eu acho que o reggae é um estilo musical tão rico como o samba e o tango. Correto. Foi. Correto. Alguém colocou algum outro modalizador de apreciação? Eu botei que bom que o ritmo jamaicano foi classificado como patrimônio cultural. Mas eu acho que tá errado, né? Também é uma apreciação. Alguém colocou alguma outra coisa? Ok. Então, quem fugir um pouquinho dessa perspectiva de apreciação pode adaptar aí segundo a fala das meninas, ok? Vamos lá. Sexta questão. Complete as frases empregando os verbos entre parênteses no tempo e no modo adequado. Então, a gente vai ter apenas a palavra ali entre parênteses e a gente tem que fazer aquela adaptação. Estou certa de que o povo não... Editou. Eu coloquei irá acreditar. Acreditou, tá correto. E quem colocou acredita também no futuro, no presente, também tá correto, tá? Porque pode ficar... Estou certa de que o povo não acredita nas promessas. Estou certa de que o povo não acreditou. Então, a gente pode ter tanto um passado quanto um presente. E ambos estão no indicativo. Então, quer dizer que passa uma ideia de certeza. Ô, professor, não pode ser irá acreditar, não, né? Não. A gente coloca, é melhor colocar ou passado ou presente nesse caso, porque passa a ideia de certeza, já que ela usa a questão de estou certa de que. Tá bom. Na letra B, é possível que ele não Irá. Vá vá à festa hoje à noite. Certamente ele entregará. entregará o trabalho na data marcada. Letra D, espero que ele Seja. seja. Sinceramente, Eu Prefiro. prefiro. eu prefiro, suco natural a refrigerante. Correto. Vamos para a sétima questão. Temos aí mais uma carta de leitor, né, falando sobre a genética. E vamos para a letra A. Pesquise no dicionário o significado da palavra genética e anote-os nas linhas a seguir. O que foi que vocês encontraram de significado da palavra genética e onde vocês pesquisaram? Falem aí. Falado antes. Quem foi? Acho que Júlio lhe chamou. Foi. E aí? Não, Júlia? mas. Oi? Nada não, eu já consegui aqui. Ah. A sétima questão eu pesquisei na internet, professor. Certo. Fale aí o que você encontrou. Eu coloquei ciência voltada para o estudo da hereditariedade, bem como da estrutura e das funções dos genes. Correto. A minha foi do dicionário. Ai, peraí. Foi assim. Ramo da biologia que estuda os fenômenos hereditários e sua evolução. Mesma coisa do ciência, só que em outras palavras. Isso mesmo. E aí, Cauã, Rafael Vitor, Bianca, onde vocês pesquisaram e quais foram as definições que vocês encontraram? Pesquisei no Google. Eu coloquei especialidade da biologia que estuda os genes, a Bianca, tá bem hereditariedade baixinho. e a variação dos organismos. Agora tá mudo. Tá correto essas definições que vocês encontraram. Só vai realmente mudar o vocabulário, porém sempre vai ser a mesma definição.
Na letra B, duas expressões modalizadoras presentes no texto são... Acredito que é impressionante que. Acredito que, correto. É impressionante que, também está correto. O Eu tinha uso da marcado primeira pessoa verbal, eu não sabia e acredito, evidencia objetividade ou subjetividade por parte do produtor do texto. Vocês acham que ele está sendo direto e claro ou ele não está sendo tão claro? Eu botei que ele estava sendo claro. Eu coloquei Subjetividade. Foi. Por quê? Pois não tenho certeza. Isso mesmo. Coisa que Ô, ele acredita. professor. Fala, Gigi. Porque ele fala uma coisa tipo assim, que ele acredita. Aí por isso que eu botei objetividade na fala dele. Não, mas ele fala é um ponto subjetivo, é porque nessa parte do acredita ele fala mais pessoal particular, não é? Ah, entendi. Na letra B eu tinha marcado a reportagem e acredito que. Não, reportagem não é um modalizador, porque ele não vai expressar uma ideia, ele não vai estar passando ali como ideia, né? E acredito que a gente já traz aquela coisa de, ele acredita em alguma coisa e é impressionante e é meio que, eu acho isso demais. Aham. Vou provar Oi. a letra C vai ficar subjetividade, pois ele não tem tanta certeza. Isso, e apresenta um ponto de vista particular. Nossa tarefinha para casa, né? Para finalizar mesmo. Já para a gente não iniciar, na verdade, na sexta-feira um assunto novo, né? E aí a gente acabar começando na sexta e só voltar a ver esse assunto na terça-feira. Página 10 do livro didático de vocês. A gente vai ter aí a parte dos modalizadores argumentativos do nosso livro didático agora. Vai ter duas manchetes, né? Do Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo, sobre aquele caso dos venezuelanos. E aí vocês vão responder as questões 2 só, professor. 2, 3. E 5. A 4 não, porque a 4 ela é mais uma produção coletiva, então a gente teria que fazer junto. Então 2, 3 e 5 apenas para casa, tá? E eu vou querer para amanhã, e eu vou querer que vocês se separem em grupos de 4 pessoas. Ô, professor, mas essas páginas é... Ah, tá. É do livro didático? Sim. E eu vou querer que vocês se separem em grupo de 4 pessoas e amanhã na aula vocês me passem quem são os grupinhos. De Trabalho 4 pessoas, porque eu vou pedir para vocês escreverem um editorial. Amanhã eu vou dar a empresa que vocês farão parte e um tema. Por exemplo, sei lá, deixa eu pensar aqui numa coisa aleatória. Veganos, pessoas veganas, e eu crio uma empresa vegana. E aí eu vou dar para vocês, para um grupo, essa empresa e esse tema. E vocês vão criar um editorial falando se vocês são a favor ou contra, qual é o posicionamento da empresa a partir daquele assunto. Entenderam? Sim. Como, por exemplo, saiu naquele jornal sobre a exposição da foto do menino e eles falaram que aquilo era necessário por eles serem um jornal. Aí eu poderia, sei lá, colocar um grupo como uma igreja e que vocês criassem um editorial ali falando a partir do posicionamento da igreja. Então, a gente vai fazer essa dinâmica. Então, vocês vão se separar em 4, né? Vai ser grupo de 4 pessoas. E aí eu vou criar as empresas e os temas e vou dar. E aí vai ficar opcional de vocês, se vocês vão apresentar o editorial sendo favorável ou contra aquele tema. Lembrando que vocês têm que falar no conjunto. Nós, de tal empresa, não somos a favor por conta de tais argumentos. Nós, de tal empresa, somos a favor, sempre pensando no coletivo, ok? Então, tem que ser uma construção coletiva do texto.
Ok. Ô, professor, Oi. aí o formato é o quê? PDF, é? Não, você pode fazer no Word normal e mandar no Classroom. Pode ser que nem aquele primeiro trabalho que a gente fez. Pode sim, pode sim. Aí, lembrando que amanhã é que eu vou dar os temas quando vocês separarem os grupos. Aí vocês vão ter até a terça-feira para fazer o envio. Tá ok? Então, o trabalho de hoje é só responder essa atividade e escolher os grupos. Pessoal que está assistindo essa gravação, eu vou encerrar agora, tá?